Queria dizer para você que está aqui, queria dizer para você que vai ouvir gravado, que o Senhor olha para você e o olhar que o Senhor tem para você, você não vai ter paralelo em ninguém. Não busca nas pessoas o olhar que Jesus tem para você. Não busca na tua mãe, não busca no teu pai, não busca no teu marido, não busca na sua esposa, não busca na sua família, não busca nos seus amigos. Porque o Senhor tem um olhar para você que só Ele tem. E em meio a tantas estrelas, Ele te vê, Ele me vê como ninguém mais vê. Na beleza da criação, nessa vastidão de complexidade que é a natureza criada, Ele te vê como ninguém mais vê. Em meio a tantas estrelas, me vê como ninguém me vê, como ninguém vê. Em meio a tantas estrelas, me vê como ninguém me vê, como ninguém vê. Pessoal, tá dando eco aqui, tá? Amém. Jesus, muito obrigado por mais uma oportunidade. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar a sua palavra. Obrigado pela oportunidade, Senhor Jesus, de falar sobre as suas coisas. Eu entrego, Senhor, novamente essa reunião a Ti, Senhor. Eu entrego, Senhor Jesus, o produto disso a Ti, Senhor. Eu entrego a chave do meu coração, Senhor. Eu entrego o produto da minha voz. Eu entrego a minha mente, Senhor. Eu entrego o propósito, Senhor, do que eu estou fazendo aqui a Ti, Senhor. Eu entrego tudo a Ti. Eu reconheço, Jesus, a minha fragilidade. Eu reconheço, Jesus, as minhas limitações. Eu reconheço, Jesus. Eu reconheço as minhas fraquezas, Senhor, as minhas tentações, Senhor, aquelas que eu venci em Ti, aquelas que eu ainda estou na luta. Eu reconheço tudo isso, Senhor. E eu me prostro aqui diante de Ti, Senhor, rendido, Senhor, para que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer comunicar através de mim, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de fazer essa aventura incrível, Senhor, pela Sua palavra, Senhor, pelo Evangelho de João. Obrigado por isso, Jesus. Prepara os corações, Senhor Jesus, para a Sua semente. Eu repreendo, Senhor, tudo aquilo que vem do homem. Eu repreendo, Senhor, tudo aquilo que é produzido pela alma, Senhor. Para que permaneça, Senhor, aquilo que o Senhor quiser permanecer, Senhor Jesus. Me guia, Senhor, me baliza, Senhor, para que eu não saia do propósito, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, para que eu não escape, Senhor, mesmo que seja por boa vontade. Obrigado por essa oportunidade, Jesus. Amém, pessoal? Tá todo mundo vendo? Tá todo mundo compartilhou o PowerPoint? Teste. Dá joinha aí se vocês estiverem vendo o PowerPoint compartilhado. Amém. Estamos indo aí para a quarta aula. Para você que não viu as outras aulas, eu recomendo que faça isso, que as veja. Elas estão gravadas. Ela não está numa plataforma muito divulgada, né? A princípio eu senti de mandar só para quem o Senhor me orientou a mandar. E vamos lá, as boas novas de João.
nós já vimos do que o Senhor nos resgatou, nós já vimos sobre a pessoa de João, quem foi João, nós já vimos sobre o Evangelho, o que é essa boa nova. Nós começamos a ver os primeiros versículos do Evangelho de João, onde ele fala sobre o Verbo, que só esses primeiros versículos já davam aí pelo menos 5 reuniões dessas, que tem uma riqueza, porque nós vimos que o Evangelho de João nos bota contra a parede, porque não tem alternativa quando você se depara com Jesus Deus. João apresenta Jesus como Deus, e diante dessa verdade, ou a gente avança ou a gente rejeita. E eu gosto sempre de começar com essa imagem, porque eu me vejo aí, eu me vejo sendo guiado por Jesus, eu me vejo como ovelha dele, eu me vejo absolutamente confiante, rendido e confortável nesse descanso, porque as ovelhas seguem o pastor, porque confiam plenamente nele e no lugar que ele as está levando. Amém? Vamos passando aqui. Então, recapitulando e aprofundando, nós vimos lá no primeiro versículo de 1 João 1, no princípio era a palavra. No princípio, nós vimos que João faz um paralelo com Gênesis, que no princípio, o Gênesis é Breshit, o início. Então, no princípio era a palavra Logos. Então, de uma só tacada, João, com essas simples expressões, ele chamou a atenção de judeus e gregos, como se João falasse Breshit, no princípio, e o judeu acendeu o alerta. Era o Logos, o grego acendeu o alerta. Então, de uma tacada só, João chama a atenção das duas linhas, né, de pensamento da época, reuniu em torno de uma verdade e apontou para ela. Como se ele falasse: irmãos, judeus e gregos, Jesus é Deus. Aqueles que vocês estavam esperando, aquele que é o Criador de todas as coisas, ele veio, Deus veio. Gregos, aquilo que vocês achavam que era a razão, o princípio da razão, a sabedoria, é pouco, mas ela veio. Esse conceito que vocês têm é pouco. E Jesus, Deus, tem muito mais a oferecer para vocês. Ele criou todas as coisas. Esse que vocês, judeus, estavam esperando, esse grego que vocês entenderam errado, ou parte dele, ele é o Verbo, o Criador de todas as coisas. O Criador de todas as coisas, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E quando nós falamos tudo, o tudo, naquela época da igreja primitiva, era uma coisa. O que era o tudo na época? Não tinha-se a noção do tamanho do planeta, não tinha-se a noção de espaço. Naquela época achava-se que existiam 2 céus. Então, o céu propriamente dito era uma água separada por uma película. Achava-se que o Senhor habitava no céu real. Hoje, se a gente pega um foguete e o foguete sobe, a gente verifica que acima da camada terrestre tem um espaço. E se você for ampliando cada vez mais, você tem planetas, sistemas, galáxias. Você tem o próprio universo, que ele em si já é um grande mistério. E a palavra diz que esse universo habita em Deus, a eternidade habita em Deus.
Então tudo para nós hoje, contemporâneos, com toda a descoberta da ciência, tudo é assustador. Então todas as coisas por ele criadas, para nós, com a consciência que nós temos hoje do tudo, isso serviria para que nós nos aproximássemos dessa verdade, de uma pessoa, e não nos afastarmos, porque o tudo é muita coisa. A criação e tudo que nela há, para eles tinha uma consciência, tinha uma percepção, eles percebiam de alguma maneira. Mas a criação hoje para nós é algo surpreendente. Nós hoje temos microscópicos que veem organismos unicelulares. Nós hoje mandamos telescópios para o espaço profundo. Então tudo para a gente, a criação, a percepção dela é muita coisa. Hoje nós sabemos que Jesus não habita lá naquele céu, mas ele habita numa dimensão dele, onde só ele habita, onde só ele tem condições de habitar, que convencionou se chamar de terceiro céu. E a gente vai ver isso futuramente em outros estudos. Mas então, como a gente pode perceber o verbo na criação? Como a gente pode perceber o verbo na criação? Porque a criação e tudo que nela há comunica a glória de Deus, mas como a gente pode perceber essa glória na criação? E Hernandes Dias Lopes, ele dá assim 4 dicas, né? Uma o Senhor me orientou a colocar. Então nós devemos olhar para fora. São 5 olhares. Olhando para fora, nós percebemos o verbo na criação. Quando nós observamos a ordem das coisas. Existe uma ordem das coisas. Vocês já pararam para pensar que o nosso planeta ele foi cirurgicamente colocado onde ele está? Onde ele está inserido num espaço com asteroides maiores do que ele, colidindo a todo momento. E o cinturão de planetas é como se fossem guarda-costas nossos, e a gravidade, a posição deles está estrategicamente colocada para que nós consigamos existir. É muito amor. Existe uma ordem no nosso corpo para aqueles que gostam dessa área médica ou nutricional. Nós vemos que existe uma ordem específica de causa e efeito em todas as coisas, que isso comunica a mente de uma pessoa, não obra do acaso. Então, olhando para fora, nós observamos essa ordem que comunica o verbo na criação. Se nós olharmos para cima, e se você tem curiosidade para ver sobre astrofísica, é muito grande. O universo ele tem uma grandeza absurda. Hoje nós sabemos que buracos negros eles ficam em centros de galáxias e sustentam bilhões de estrelas e planetas numa ordem perfeita. Sabemos que buracos negros emitem um feixe de luz que atravessam galáxias. Sabemos que hoje existem sóis que transformam o nosso Sol em algo menor do que um grão de areia na praia. Então a grandeza do universo, ela comunica o verbo na criação. É assustador. E deve ser assustador. Porque a palavra diz que o Senhor é terrível e temível. Mas Ele nos ama. Mas a grandiosidade da natureza é assustadora. Então nós observamos o verbo na grandeza do universo. Se nós olharmos para dentro de nós,
e observarmos a complexidade do pensamento humano, as nuances, as nossas sensações, os nossos sentimentos, aquilo que produzimos e deixamos de produzir, o pensamento humano é de uma complexidade assustadora. Então, olhando para dentro de nós e as variações que nós temos, nós percebemos o Verbo na criação. E se nós olharmos para trás, e observarmos como a humanidade não se perdeu, mesmo contaminada com o pecado, nós vimos isso na aula 1, contaminada com o pecado, como ela é, ainda assim, a humanidade não se perdeu. E quando nós olhamos para trás, vemos as leis e os princípios de Deus orientando a humanidade, mesmo quando eles não são creditados como princípios de Deus. Mesmo nações, pessoas, sociedades, utilizando esses princípios sem creditar a quem fez esses princípios, ainda assim, as leis e os princípios de Deus orientam a humanidade, não deixando ela se perder totalmente. Isso comunica o Verbo na criação. E se nós olharmos para frente, como isso comunicaria o Verbo na criação? Porque o Senhor coloca uma esperança sempre à frente. O Senhor se apresenta como uma esperança viva que não desampara, não desanima. É uma esperança sempre disponível em Jesus Cristo, desde a criação da humanidade. Então, se nós olharmos para frente, quando nós nos deparamos com essa esperança, mesmo se hoje a sua vida ela estiver parecida com algo desesperador, talvez. Eu não sei o que você está passando. Mesmo se hoje você estiver assolado por uma doença, ou algum familiar, ou se você estiver experimentando um período de escassez, ou um período de uma contenda, ou um período onde você diz: eu não estou aguentando, eu acho que eu vou desistir. Não estou aguentando. Essa situação que eu estou passando é demais para mim. Ainda assim, se você olhar para frente, você vai perceber o Verbo como uma esperança viva. Mesmo aí onde você está, a esperança se apresenta na sua frente, dizendo: calma, eu estou no governo, eu não saí dele. E aí você anda, e aí você se encoraja, e aí você supera, mesmo ferido, mesmo machucado, mesmo tropeçando, você vai na direção dessa esperança, encapsulado por ela, porque ela não só está à frente, ela está ao seu lado, traz. É a promessa que o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. É a promessa em Salmo 121, está aí até. Amém? E a natureza toda comunica. Existe uma comunicação padrão de Deus
que eu separei algumas imagens aqui que eu acho isso incrível e eu queria compartilhar com vocês. Olha só que coisa extraordinária. Lá em Colossenses 2:9 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa é a nebulosa Hélice. Olha o paralelo com o olho humano, por exemplo. Isso existe, gente. Isso é uma formação estelar. A morte de uma estrela e o nascimento de uma célula. Cara, uma galáxia, um furacão. Esse é um mapeamento que eles fizeram, eu não sei se foi ultravioleta, foi um mapeamento energético do universo, onde eles percebem que as galáxias elas se comunicam energeticamente. E agora você vê uma representação das células cerebrais, onde os neurônios se comunicam também energeticamente. Parece a mesma foto. Tem fotos que são até mais parecidas do que essa. Isso sem falar, por exemplo, no átomo, onde você tem um núcleo, onde elétrons giram ao redor de um núcleo. E se você pegar um sistema solar, por exemplo, onde tem um núcleo e planetas giram ao redor. Onde você pega uma galáxia onde tem um buraco negro e a galáxia gira ao redor do buraco negro. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo fala. Nada é por acaso. Você não é um acaso. O Deus que criou com as próprias mãos todas essas coisas a partir de um pensamento, Ele escolheu você. Você não foi um erro. Você foi pensado pelo mesmo Deus que produziu artesanalmente todas as coisas. Você estava no pensamento do Senhor eternamente, Ele te trouxe à vida, Ele te amou, Ele escolheu o lugar que você nasceu, seus pais, e Ele te capacitou com dons e talentos para que você desenvolva nele aquilo que você precisa desenvolver. Para que você desenvolva nele aquilo que você precisa desenvolver. Vocês estão me escutando bem? Quem está me escutando bem, dá um joinha. Vou dar uma olhada no chat aqui. Eu não consigo ver o chat durante a aula, tá, gente? Isso é muito legal. E é esse Deus que se apresentou à humanidade, é esse Deus que escolheu abrir mão da glória dele, é esse Deus que João está comunicando para a gente. É esse Deus que ele mesmo escolheu João para que essa epístola chegasse a nós. Então, a partir do 6, do 1 ao 5, a gente viu na aula passada, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele é o anunciador. Então, João, após enfatizar a grandeza
E isso precisa ficar muito claro de quem é a pessoa de Jesus. Então João, após enfatizar essa grandeza de quem viria, introduziu o arauto, introduziu o anunciador. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus é autossuficiente. Jesus, ele não precisa ser legitimado. Jesus, ele não precisa ser confirmado, amém? Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nós, ele não precisa de mim, ele não precisa dessa aula, mas ele nos ama. E ele é misericordioso. Então, em seu amor e misericórdia, ele cumpriu as exigências da lei e da justiça dos homens, porque para nós a testemunha é importante. Ele deixou a lei a Moisés e a lei em vários momentos exige a presença de testemunhas. Os princípios e leis espalhados, mesmo não creditados a Deus, eles exigem testemunhas. A própria lei romana exigia isso. Então, para nós, a testemunha é importante. Então, assim ele fez e nos orientou a fazer. A testemunha, ela aponta a verdade. Então, a nossa vida precisa apontar para essa verdade, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. Nós precisamos apontar, nós somos a testemunha de Jesus, assim como João o é. João Batista é. Agora eu estou falando de João Batista. João escreveu o Evangelho e ele está relatando sobre João Batista. Então, a partir de agora, João Batista, eu vou chamar sempre de João Batista, para não confundir com o autor desse Evangelho. Tudo bem? Então, João Batista era o arauto. João Batista não era o noivo. João Batista era o amigo do noivo. João Batista não era a mensagem, João Batista era a voz que levava a mensagem. João Batista não era o Senhor, ele era o servo que anunciava o Senhor. E Jesus, em sua misericórdia e amor, ele escolheu testemunhas para apontarem para ele. Para que nós entendamos a legitimidade de quem ele é. Amém? Tá tudo bem até agora, gente? Então vamos lá. Versículo 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Verdadeira, em grego, é aletinon, corresponde integralmente àquilo que aparenta. Aletinon é aquilo que está em oposição ao que é dissimulado, ao que é falsificado, aquilo que é pretendido, aquilo que tem uma embalagem que pretende algo falso. Como uma muamba. Tem uma embalagem bonita, mas é um produto ruim. Então, aletinon é tudo que se opõe a isso. Aletinon é aquilo que aparenta e é. Aquilo que o conteúdo e a embalagem comunicam a mesma coisa. Então, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, aquela que realmente é a luz e não uma sombra da luz, como as outras foram. A verdadeira luz gritou entre nós, a verdade, a vida, ficou visível de forma gritante
gritante. Porque quando Jesus se faz homem, a verdade, a vida, ela grita visivelmente disponível a todos. Ele veio. Ele veio. Sabe aquele que a vida estava contida nele? Sabe aquele que realizou todas as coisas? Sabe aquele? Ele veio. Então João, o evangelista, João Evangelista escreveu sobre João Batista. Então João Batista, ele enfatizou a grandeza do benefício. Ele enfatizou a grandeza do benefício, para que também fique enfático e claro a grandeza da rejeição. Porque sendo Jesus esse que é, sendo Jesus desse tamanho, e vocês o terem rejeitado, isso fez com que a rejeição ganhasse contornos absurdos. Rejeitar Jesus é escolher a morte no lugar da vida. E isso é muito sério. Entenda, não é crer numa ideia de Jesus, não é crer num Jesus particular, não é crer num Jesus relativo, é crer numa pessoa que criou coisas assustadoras com poder absoluto, aquele que a eternidade habita nele. É crer nesse Deus, na integralidade do que é Jesus. Porque se você crê numa parcela daquilo que Jesus é, você rejeita ele totalmente. Então, ou cremos na integralidade de Jesus, ou cremos nele na integralidade, e a partir daí nós somos acolhidos na sua família, ou nós rejeitamos integralmente Jesus. Ou cremos vou repetir, ou cremos na integralidade na pessoa de Jesus, e somos acolhidos na sua família integralmente, ou nós rejeitamos ele integralmente também. Ser acolhido na família de Jesus não é ficar na porta. Não, eu acho que Jesus ama algumas pessoas mais do que a mim. Quando nós cremos integralmente nele, nós recebemos integralmente dele. Quando nós cremos integralmente nele, nós recebemos integralmente dele. E nós somos filhos. Amados. Todos. Somos diferentes, mas somos amados da mesma maneira. Amém? Lá no 14 fala, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Isso é muito forte. Carne no grego é sarx, que quer dizer carne, corpo, é a natureza humana, aquilo que é material, materialidade. E, curiosamente, sarx também quer dizer parente, parentela. Então, aquele que é a palavra não só se tornou natureza humana real, mas se tornou parente. Parentela como nós, similar a nós. Ele veio em amor. Ele escolheu passar por uma experiência integralmente humana. Ele era 100% Deus e 100% homem. Essa é a matemática do reino. Jesus, o homem Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus.
Ele escolheu passar por essa experiência. Ele poderia, porque ele detém todo o poder, ele poderia vir à Terra e manter um pedacinho da glória dele, tipo assim, eu não vou sentir dor. Eu vou vir, vou morrer por vocês, eu vou ressuscitar, vou trazer a salvação, mas eu não quero sentir dor. Porque a cruz deve ter doído muito. Muito. É uma tortura. Brutal. Era considerado um dos castigos, uma das punições mais severas da época, reservada só para os piores crimes, de acordo com Roma. Ele poderia, não poderia? Ele é Deus. Ele é Deus. Mas ele não fez. Ele não fez. Ele escolheu sofrer integralmente para que a experiência humana dele seja integral, para que ele seja, como a palavra diz, o nosso sumo sacerdote perfeito, porque ele passou pelo que a gente passou. Ele viveu tudo que nós vivemos e foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados, sem pecado. E nos deixou um padrão. Se ele viesse com alguma parcela, ele não iria dar um caminho sólido para nós. Ele veio ao mundo em amor, por amor e para amar. Ele veio ao mundo em amor, por amor e para amar. E por amor ele passou por tudo que ele passou. Já no prelúdio, né, no anúncio dele, do anjo a Maria, como está aí no texto, em Lucas 1,30, o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. A todo momento a Bíblia, quando aparece uma mensagem do Senhor, o anjo ou o próprio Deus fala, não temas, não temas. Então eu falo para você aqui, que está assistindo aqui ao vivo, ou que vai assistir posteriormente, não temas. Porque o Senhor te ama. Ele sabe aquilo que você está passando. Jesus sabe por aquilo que você está passando. Ele passou por isso. Possivelmente passou pior. Portanto, não temas. Porque ele venceu o mundo por você que está assistindo. Por você que está ao vivo, por você que vai assistir depois gravado. Ele venceu o mundo, não temas. O amor dele é maior do que tudo isso. E João Batista, no relato de João Evangelista, ele distanciava essa verdade em amor de Jesus Cristo. Lembra que João Evangelista, ele escreveu em Éfeso essa carta, esse evangelho. Ele escreveu em Éfeso, que era um dos berços da filosofia grega, onde falsos deuses eram cultuados, e esses falsos deuses, eles tinham experiências que eles desciam à terra e se faziam homens, só que eles não tinham, mesmo na mitologia desses falsos deuses, esses Zeus, e principalmente Zeus, eles não tinham essa experiência em amor, porque eles vinham, de acordo com a mitologia, ainda com os poderes. E seduziam, e abusavam. E João Evangelista, através do relato de João Batista, ele escancarou isso. Escancarou isso. Está vendo isso aí que vocês querem? Isso é lixo.
Jesus veio em amor, em verdade, Ele está aqui. Faz prova dele. Você faz prova de Jesus. Faz prova do amor de Jesus. Faz prova do amor de Jesus. Amém? Então, no 15, 16 e 17, João, de uma tacada só, o que João Batista estabelece, ele estabelece a condição eterna de Jesus, quando ele diz que ele já existia antes de mim, ele vem depois de mim, já existia antes de mim. Espera aí, gente, que está dando... Vocês estão me escutando ainda? Teste, teste, teste. Está me ouvindo, né? Ok. Então, João Batista estabelece de cara a condição eterna de Jesus, como o eu sou. Ele estabelece o amor de Jesus, porque todos receberam da plenitude dele, graça sobre graça. Todos. João Batista estabelece a graça acima da lei, no 17. João Batista estabelece o seu desejo de se revelar a nós, no 18. Então ele é eterno, ele ama, ele é gracioso acima de qualquer ordenança. E ele deseja se revelar a todos nós. Posso avançar? Então, do 19 ao 28, eu não vou ler. Quando os judeus de Jerusalém ouviram falar de João Batista, eles enviaram sacerdotes, levitas, para perguntar quem ele era. Porque a preocupação deles era legítima, né? As profecias apontavam para aquilo que o que parecia estar acontecendo, os sinais eram percebidos, e eu coloquei 2 versículos para que vocês entendessem. Porque existiam profecias que apontavam para o Messias, apontavam para que Elias retornasse, apontavam para aquele que viria e salvaria Israel. Existia naquela época uma comissão, é como se fosse um CSI Jerusalém. Era uma comissão para que pessoas que se diziam profetas e mestres e messias sofressem uma sabatina. A questão não era isso, a questão era a motivação no coração deles. Porque existiam sinais. Mas não bastam os sinais. Muitas pessoas vivem sinais. Muitas pessoas passam a vida inteira vivendo sinais, milagres, e não creem. Então não basta você receber o sinal, você precisa crer a partir dos sinais. Foi a grande questão dos religiosos na época. E continua sendo uma grande questão até hoje. Porque quando os sinais são rejeitados, o próprio Jesus é rejeitado. Então eu encorajo você a convidar o Espírito Santo a sondar o seu coração, para que você tenha a compreensão e o discernimento daquilo que Jesus está querendo comunicar para você. Para que você apenas não creia, não sinta os sinais, mas que você creia a partir desses sinais. Então a grande questão era se Elias era o profeta, a grande questão era se a grande questão era se João Batista era o profeta,
A grande questão era se João Batista era Elias, porque tudo apontava para isso. O próprio Jesus, lá em Mateus e Marcos e Lucas, ele mencionou João Batista como Elias, ou um tipo de Elias. Agora, independente disso, e eu coloquei alguns versículos para vocês entenderem a correlação entre a promessa, entre a profecia e João Batista. É interessante isso, mas independente, a gente não pode fechar se João Batista era Elias ou era um tipo de Elias, isso é um mistério da Bíblia, mas independente disso, o que é importante para nós aqui é que João Batista se esvaziou dessa importância. Ele se esvaziou totalmente do que poderia ser um apego para ele, para que Jesus se evidencie. Lá em 2 Coríntios 4:5 diz: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. João Batista se limitou a ser um vaso de barro, como nós precisamos nos limitar a ser vasos de barro. Por muito menos, por muito menos, nós nos envaidecemos. Por muito menos, nós nos sentimos confortáveis com roupas que nos colocam. Roupas grandiosas, roupas que enaltecem as nossas características. São roupas muito confortáveis de serem usadas e aceitas. Repara, existiam profecias que apontavam para João Batista como Elias. O próprio Jesus carregou João Batista de uma importância única na história. Única. Mas João Batista rejeitou todas elas. O que isso fala para nós? Você é uma bênção. Você é demais. Você. É bom a gente receber elogio. E a gente não precisa rejeitar todos eles, porque tem pessoas que têm cultura de honra conosco. Mas em nosso coração, fuja. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé, toma cuidado para que não caia. Porque se uma pessoa te elogiar, você lida bem. Se 5 te elogiar, você já começa a acreditar. Se 100 te elogiarem, o grau de tentação é muito grande. Então, ande com pessoas cheias do Espírito Santo, dê liberdade a essas pessoas para que deem um feedback a você, para que tragam o teu ego para o lixo. Te ajudem, te honrem, claro, mas ajudem você a controlar o seu ego, porque a carne, ela não é fraca, a carne é forte. E é muito bom ser considerado alguém grande. E muitas vezes nós não queremos libertar, nós queremos ser o libertador. Muitas vezes nós não queremos salvar, nós queremos ser o Salvador. Muitas vezes nós não nos interessamos pela cura, mas queremos ser aquele que cura. Isso é pecado. A Ele, e somente a Ele, toda a glória. Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor. Somente a Ti a glória. É o exemplo de João Batista. João Batista pregava um batismo de arrependimento. O arrependimento é uma chave bíblica. Por que o arrependimento é uma chave bíblica? Por que o arrependimento é algo a ser
perseguido. Porque o arrependimento é a morte desse ego. Quando você se arrepende, você fala, eu errei. Você pega o seu ego, infalível ego. Você pega todos os seus sentimentos de autodefesa, autoproteção, que você aprendeu a vida toda a se defender, possivelmente por traumas do passado, possivelmente por abandonos e rejeições. Você virou uma máquina de autodefesa. Quando você fala, eu me arrependo, me perdoa, você pega o seu ego e coloca no lixo, que é o lugar dele. E João Batista pregava esse batismo do arrependimento, que o interessante é que muita gente acha que surgiu ali o batismo nas águas. Não surgiu dali, isso era um ritual judaico. O judaísmo ele tem ainda muito ritual de purificação. Então o batismo nas águas antes de João era considerado o batismo do prosélito. Onde o gentio ele entrava para o judaísmo, né? Ele confessava a nova fé dele, se circuncidava e ele precisava cerimonialmente se purificar nas águas. Então o judeu prosélito, o judeu que se converteu ao judaísmo, ele abraçava a lei e rejeitava tudo aquilo que ele seguia antes. E a cerimônia era o batismo nas águas. João pegou esse elemento e transformou em algo incrível. Ele conclamava todos a se purificarem dos pecados. Todos, os judeus, que não precisavam fazer isso, porque eles já eram filhos de Abraão. Esse era o escândalo. E eles perguntavam, mas que autoridade você faz isso? Você é um profeta? Você é Elias? Ele não pode ser uma pessoa qualquer batizando e limpando um judeu? Não. A purificação de João Batista era outra. A purificação de João Batista era o arrependimento dos pecados, e todos pecaram. Todos nós. O batismo de João Batista era um abandono de todo aquele comportamento condenado, contrário à lei. E é necessário que isso aconteça, para que o batismo que vem a seguir, ele aconteça. Porque lembra? João Batista no deserto conclamava, preparem o caminho ao Senhor. O batismo de arrependimento prepara para o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é o marco visível de um selo invisível. O batismo de Jesus é um marco do que a gente pode ver, de um acordo que não se vê, um selo em nosso coração. O batismo de Jesus não só representa o arrependimento, o que vem após o arrependimento, limpos, preparados, porque nós só podemos, repara, entenda bem, o novo só vem se o velho sai. O novo só vem se o velho sai. Então abre a tua gaveta, vê aquela bando de coisa antiga e doa tudo, doa o que você puder doar, porque o novo só entra se o velho sai. O batismo de João Batista era nós deixando nas águas, no ato profético, aquilo que a gente estava cheio, para que a nova vida venha. Porque o batismo de Jesus carrega em si uma nova vida, uma nova pessoa, onde nós nos tornamos a projeção do que Jesus é.
a projeção do que Jesus é. Amém? E uma coisa interessante, que Jesus, ele realizou o batismo de João Batista. Jesus realizou o batismo de arrependimento. Você já parou para pensar nisso? Jesus, porque o batismo de João Batista era de arrependimento. E Jesus, a contragosto de João Batista, que ele, não, eu não sou digno, você que tem que fazer isso em mim, que isso? O pecador sou eu. Jesus ainda assim insistiu. Assim deve ser. Já parou para pensar nisso? Ele realizou o batismo de arrependimento sem ter pecado. Ele foi condenado sem ter culpa. Porque ele recebeu sobre si tudo aquilo que nos afligia. Ele recebeu sobre si. Já no batismo de João Batista, tudo aquilo que nos afligia. Morreu em nosso lugar e venceu por nós. Esse é o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória. Amém. Nos próximos versículos, que eu não vou ler sem necessidade, João Batista aponta para o Cordeiro de Deus. E o nosso ministério é isso. O seu ministério, o meu ministério é isso. É apontar para o Cordeiro de Deus. Veja, eis o Cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Nosso ministério é apontar para Jesus. Como a gente aponta para Jesus? A nossa fala tem que apontar para Jesus. O que você fala, como você fala, o tom de voz que você fala, a forma com que você fala, tem que apontar para Jesus. Porque se embalagem não fosse importante, ia ter uma porção de camisa na árvore de Natal. Ia ter uma porção de cueca, meia. A embalagem é importante. A embalagem comunica o amor. Então, quanto mais bonita a embalagem, mais você comunica aquilo que está no seu coração. Se a sua embalagem foi improvisada, significa, ou pode parecer, possivelmente que você não tenha um zelo por aquela pessoa. A nossa fala precisa comunicar Jesus. A Bíblia diz que nós temos que ser como crianças. Criança aprende a falar, aprende a falar, é tudo novo. Aprende a falar, aprende a andar, aprende a tudo. Vendo quem? O pai fazer. Então nós precisamos reaprender a falar com as pessoas. Não é o que você fala, é como você fala. Além do que você fala, claro. Conteúdo e forma. Então a nossa fala tem que apontar para Jesus. O nosso olhar tem que apontar para Jesus. Muitas vezes, e quantas vezes, eu não falei coisas que eu não devia, mas o meu olhar comunicou coisas ruins. O meu olhar, muitas vezes, trouxe dentro da minha casa condenação para minha família, condenação para os meus amigos. Então, o nosso olhar, ele precisa comunicar a doçura de Jesus, a compreensão de Jesus, a edificação e até a exortação em amor. Mas nós precisamos comunicar com o nosso olhar. O nosso olhar aponta para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os nossos atos precisam apontar para o Cordeiro de Deus. O que nós fazemos aponta para Jesus. O propósito daquilo que nós fazemos não é apenas o que nós fazemos. Um exemplo, esse estudo bíblico é muito bacana, mas eu submeti eu tenho uma liderança que cuida de mim,
E a primeira coisa, e eventualmente ele pergunta isso, é: João Paulo, qual é a sua motivação? João Paulo, qual é o seu propósito com esse estudo bíblico? E eu falou: olha, excelente, vai para cima. Qual é o seu propósito? Não é o que parece ser bom, porque muitas vezes nós fazemos coisas que parecem ser boas, mas a nossa motivação é egoísta. Então nós fazemos para ter elogios, nós fazemos para ser reconhecidos, nós fazemos para que as nossas carências sejam supridas. Isso não comunica Jesus, porque Jesus ele veio de amor por amor e para amar. E a Bíblia fala, se você faz qualquer coisa sem amor, não é nada. É insípido, é infrutífero. Você está fazendo para quê? Para você? Então, os nossos atos, eles têm que ser atos frutos da mente de Cristo, do coração de Cristo. Tudo que nós fazemos, até a nossa ajuda. Porque, às vezes, você está ajudando uma pessoa numa boa vontade, mas, na verdade, você pode estar atrapalhando alguma coisa que o Senhor quer falar com essa pessoa. Então, os nossos atos precisam apontar para o Cordeiro de Deus. Os nossos atos são fontes de edificação, consolo e exortação. As nossas reações, Jesus, as nossas reações. As nossas reações precisam apontar para o Cordeiro de Deus. Estevão, quando foi apedrejado, ele não saiu xingando ninguém. Ele pediu para o Pai perdoar essas pessoas, não levar em consideração. Jesus foi espancado, torturado, trucidado. Ele poderia... Ah, não quero, chega. Eu vou começar tudo de novo. Vou começar a criação. Errei. Tum. Ele não fez isso. Ele não erra. Mas por amor, ele passou por isso para que nós sejamos salvos e resgatados. Então, como nós reagimos à ofensa, porque existe a ofensa e existe aquilo que a gente acha que é ofensa. Você pode ser realmente ofendido, mas pode achar na tua mente que você foi ofendido, só você. Mas o amor cobre uma multidão de pecados. Então, ama. Reage com amor. Independente se pareceu uma ofensa, foi uma ofensa, um abandono. Gente, hoje nós vivemos uma época onde as pessoas elas têm crise de ansiedade com abandonos crônicos. Tem pessoas que se sentem abandonadas cronicamente, rejeitadas cronicamente. Você entra num lugar e só você começa a lutar sozinho. Não, porque aquela pessoa ali ela me viu diferente. Ai, ela me olhou de cara feia. Ai, eu não me senti bem-vindo aqui, ninguém veio falar comigo. Ama. O amor nada espera, é que diz em 1 Coríntios 13. Não espera nada. Não reage a nada. Desarma em nome de Jesus, a começar por mim, todos os mecanismos de autodefesa e autoproteção que me fazem ser uma máquina de combate perfeita. Eu desaparelho isso da sua mente, das suas reações em nome de Jesus. Porque as nossas reações devem comunicar o Cordeiro de Deus. Vou contar uma história rápida. Eu vi um podcast do Dizscope, uma moça chamada Ariadne, ela contou uma história muito legal. Depois vocês busquem no YouTube, só botar Dizscope, Ariadne e tal. Ela contou uma história de um cara que foi sequestrado, ele é missionário, foi sequestrado por pessoas com pensamento diferente. Eu não posso falar que esse vídeo é público.
E ele foi espancado durante semanas. E, bom, eu já contei em alguma oportunidade na live, eu faço arte marcial, eu sei a consequência de impactos no rosto. Então o rosto dele já estava deformado depois de algumas semanas, e ele orou a Deus, falou: Jesus, me leva, porque eu não estou aguentando mais. Nesse momento, ela narra, né, ela está narrando a história desse rapaz. Ele foi invadido por uma onda de amor, um amor tão profundo, que quando chegou na próxima sessão de espancamento, onde falaram para ele negar Jesus e tal, ele olhou para o agressor dele com um olhar da maior ternura que ele conseguiu olhar para alguém, e ele olhou para aquele rapaz com amor como ele nunca olhou para alguém, o agressor dele, que estava batendo nele há semanas. E o agressor dele olhou para aquele olhar, ele acorrentado, e falou: para de olhar para mim, para de olhar para mim, para de olhar para mim, eu não suporto isso, eu não suporto esse amor. Aí esse rapaz, o agressor, se ajoelhou, olhando para ele, e falou: me fala sobre o seu Deus. Eu quero saber sobre esse amor. A nossa reação aponta para o Cordeiro de Deus. E por muito, muito, muito menos a gente fica com a cara emburrada. Por muito, muito, muito menos a gente tem reações horríveis, vergonhosas. Porque o cristão, quando reage mal, é vergonhoso. É vergonhoso. Eu falo para mim. E para quem quiser me acompanhar nesse arrependimento, então, Jesus, eu me arrependo diante de ti, diante de quem estiver ouvindo. Eu me arrependo das minhas reações ruins com tanta gente. Independente do que eu sofri ou o que eu achei que sofri, eu entrego na cruz meu coração novamente para reaprender a reagir como o Senhor reage, para que a minha reação aponte para o Cordeiro de Deus. A nossa vida precisa comunicar. A nossa vida precisa apontar. A nossa vida precisa apontar para o Cordeiro de Deus. Vocês estão me ouvindo aí bem? Não estão ouvindo? Tem gente que está falando que não está ouvindo direito. Está ouvindo bem? Alto? Escreve aí no chat quem tá ouvindo bem, quem não está ouvindo bem. Ok. Então a nossa vida precisa apontar para o Cordeiro de Deus. Escuta bem aqui. Tem pessoas que estão te olhando e você nem sabe. Tem pessoas que estão observando a sua vida e você nem sabe. Quando nós somos recebidos na família de Cristo, quando nós aceitamos Jesus, a coisa fica muito séria e muito divertida também. Nós viramos testemunhos de alguma coisa. Nós somos observados. Então a nossa vida é um testemunho de Cristo constante. Amém? E no 39, onde esses dois discípulos de João Batista seguiram Jesus, e existem linhas teológicas dizendo que um desses aí que seguiram Jesus era João, o evangelista, que escreveu esse evangelho. E eles foram onde Jesus estava hospedado. E passaram com ele aquele dia. No Salmos 84:10, olha que paralelo lindo. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Então você imagina, aquele dia para aqueles dois discípulos que eram de João Batista, aquele dia foi o dia mais importante da vida deles até aquela hora. Aquele dia foi mais importante para eles do que toda a vida anterior. Porque é melhor um dia
nos seus atos do que 1000 em outro lugar. Eles passaram um dia com Jesus. Nós passamos todos os dias com Ele. Porque Ele habita em nós. Então, todos os dias da nossa vida são os melhores dias da nossa vida, porque nós habitamos em Jesus. Porque a gente se é convencionado a falar que Ele habita em nós, mas na verdade é a gente que habita nele. É a gente que habita nele, Ele permite isso. Os filhos moram na casa do Pai. A palavra diz que nós habitamos no terceiro céu com Ele. Na dimensão que Ele habita. Hoje, aí, mas caramba, mas eu estou aqui. Só experimenta. Para de pensar muito. Você está na casa do Pai, você está na casa do Pai. E é incrível. Nosso trabalho é apontar Jesus. Porque se você ler do 40, a partir do 40, o André apresentou Jesus para Pedro. Achamos o Messias. Filipe apresentou Jesus para Natanael. Achamos aquele que Moisés escreveu na lei. A gente achou ele. E a gente? Para quem você vai falar hoje sobre Jesus? Achei Jesus. Eu achei aquele que é a vida, o caminho, a verdade. Eu achei ele. Eu achei a verdade. Ele me resgatou. Vem, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar o que é esse Jesus, quem é esse Jesus, aonde ele está. Deixa eu falar dele para você. Olha para a minha vida. Eis aqui o Cordeiro de Deus habitando em mim. Olha o que ele fez em mim. Deixa eu falar sobre esse Deus. E eu vou falar para você, querido. Se a sua vida comunicar Jesus, pessoas vão perguntar para você: o que está acontecendo? Por que você mudou? Que alegria é essa? De onde vem essa sabedoria que muita gente tenta usurpar, dizendo que é dela? Mas a nossa sabedoria vem do Senhor. A palavra diz que as nossas boas obras foram feitas de antemão. Não tem espaço para a gente. A não ser como filhos. O que é incrível. É o que é incrível. A gente precisa apontar Jesus. E lá no 51, quando Jesus disse: vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jacó recebeu uma promessa. Nessa escada que anjos desciam e subiam, uma escada que conectava até o céu. Jesus é essa promessa. Jesus é essa conexão do céu com a terra. Jesus em você. E esses anjos específicos que Salmo 91 fala, que recebem ordens, eles sobem e descem, e você está nesse lugar, independente do que você está passando. Olha para frente, e você vai ver Jesus. Jesus é a promessa, é o cumprimento da promessa. Vocês estão vendo esse videozinho aí? Esse Deus, que habita numa região dele, santa, exclusiva. Ele escolheu se fazer carne, homem, escolheu virar um parente nosso. Para que nós sejamos livres
do lugar que a gente mesmo se meteu. Não existe lugar fundo o suficiente que a mão dele não te alcance. Não existe lugar fundo o suficiente que a mão dele não te alcance. Então, querido, aonde você estiver, no lugar que você estiver, pega a mão dele. Aonde você estiver, pega a mão dele. É seguro. É seguro. Ele vai te resgatar. Ele vai te resgatar da tristeza. Ele vai te resgatar da escassez. Ele vai te resgatar da solidão. Ele vai te resgatar da doença. Ele vai te resgatar da ansiedade. Ele vai te resgatar da depressão. Ele vai te resgatar do medo. Ele vai te resgatar da rejeição, do abandono, do abuso, da ofensa. Ele vai te resgatar. Porque a palavra diz que nós fomos retirados do reino das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Então eu gostaria de orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que as últimas coisas que impedem o meu irmão, a minha irmã, de segurarem forte a sua mão, de maneira integral, para que eles recebam plenamente de Ti, integralmente de Ti. Eu oro, Senhor, para que isso caia por terra. Eu oro, Senhor, para que o Deus que fez todas as coisas, eu oro, Senhor, para que o Deus perfeito, poderoso, terrível, que se fez carne, habitou entre nós, em resgate a nós, que esse Deus seja percebido, para que essa verdade seja acolhida. Em nome de Jesus, eu cancelo todos os apegos, todos os pactos, tudo aquilo que ainda prende o meu irmão, a minha irmã, de um relacionamento pleno com Deus. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Eu oro para que o meu irmão, a minha irmã, tenha a ousadia de ser fraco. E entenda que a força vem dele, que nós somos super vencedores nele. Para que eles entendam que existe um amor disponível, um resgate disponível. Eu declaro essa liberdade. Eu declaro a liberdade de segurar a mão de Jesus e permitir que Ele seja realmente o Salvador da sua vida. Amém?